Olá, meu nome é Peterson do Livramento, sou aluno do curso de doutorado em Educação da Universidade do Sul de Santa Catarina, no Brasil. Bom, o tema dessa apresentação é o estado da arte e os grupos escolares no Brasil, perspectivas da cultura militar e originalidade investigativa. Bom, essa produção científica é parte integrante de construção de tese de doutorado ainda em andamento. Não há intenção de oferecer resultados mais precisos e detalhados acerca dos grupos escolares, mas apresentar os primeiros passos que apontam a originalidade investigativa que justifique a elaboração formal e acadêmica de uma tese em nível de doutorado, relacionando os grupos escolares e a cultura militar como prática pedagógica cotidiana e ordenativa. Para atender a essas finalidades, foi realizado um levantamento de teses e dissertações no catálogo de teses e dissertações da CAPES entre o ano de 2012 e 2021, metodologicamente denominado de Estado da Arte, problematizando a questão instigante de práticas escolares observadas nos regimentos internos dos grupos escolares de Santa Catarina, de 1911 e 1914, que remetem à ideia da presença da cultura militar na implantação dessas instituições nos primeiros anos da República. Dessa forma, com a análise de estudos e método denominado de Estado da Arte, passou-se a sistematizar o processo de busca e diagnóstico de teses e dissertações publicadas na plataforma Catálogo de Teses e Dissertações da CAPES. A escolha dessa plataforma foi motivada por ser o instrumento de publicação dos trabalhos defendidos em programas de pós-graduação estrito sensu que possuem validação da CAPES, a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, órgão este responsável por autorizar e recomendar os cursos de mestrado e doutorado no Brasil. Tem se tornado muito comum no universo da produção científica, compondo partes de teses e dissertações, capítulos abordando a frequência, constância ou importância de determinado tema que se deseja investigar. As possibilidades de análise e diagnóstico são quase infinitas, variando com o objetivo, podendo gerar resultados e informações acerca de quais métodos são mais utilizados em determinada temática publicada, qual o perfil dos autores que costumam escrever sobre um fenômeno específico, quais instituições de nível superior têm se destacado na investigação e publicação de determinado assunto. Pesquisas eminentemente bibliográficas que pretendem realizar um inventário do que já foi produzido em determinada área possuem alta relevância teórica para se alavancar e compreender todo o arcabouço de sistemas produzidos e pesquisados, podendo conduzir a uma fiel compreensão do estado do conhecimento atingido acerca de questão específica, apontando tendências teóricas, amplitudes e correntes metodológicas. A realização desses balanços pode apontar caminhos importantes para a pesquisa, bem como identificar possíveis lacunas de determinado assunto, podendo ter importante utilidade científica na delimitação ou mesmo descobertas de temas originais, ainda não explorados, com capacidade de investigação e relevância histórica e social. Outra contribuição interessante para esse tipo de pesquisa é a diminuição da probabilidade de pesquisar temas já muito trabalhados ou repetitivos, sob o mesmo enfoque, oferecendo assim chances adicionais de vertentes e análises mais autênticas. Os regimentos internos dos grupos escolares de Santa Catarina de 1911 e 1914, documentos esses responsáveis pela criação e instalação dessas instituições de ensino logo após o advento da República no Brasil, em 1889, trazem terminologias muito próprias e muito instigantes acerca da rotina escolar, de suas práticas e valores, voltados para um universo genuinamente militar, sendo possível perceber expressões como garbo militar, batalhões de alunos e ainda um sistema organizado de premiações e punições escolares, típicos dos sistemas de ensino de colégios militares. A cultura militar também se manifesta em uma série de rituais e tradições. A simbologia e as cerimônias presentes nas instituições militares têm o objetivo de reforçar os valores cívicos, patrióticos, nacionais e a própria identidade dos militares, como também homenagear os heróis e relembrar a importância das ações passadas para a instituição e para o país. Souza ensina que as inaugurações de grupos escolares eram sempre realizadas com festividades nas cidades de implantações,
geralmente ao som do hino nacional e cortejos pelas ruas e bairros. Já as solenidades eram tipicamente fortalecidas culturalmente com hinos, cantos e poemas, recheadas assim de elementos marcantes de exaltação da política republicana, projetando a escola como símbolo de cultura e ordem. Quando inserimos de forma aleatória o descritor no sistema, grupo escolar, sem conexões com outras designações ou filtros de qualquer espécie, surge mais de 120 mil resultados espontâneos, ou seja, algo inviável de análises e outras observações investigativas. A continuidade de aplicação de filtros no sistema de banco de teses e dissertações da CAPES proporciona novos números e análises próprias, mantendo-se a pesquisa de grupos escolares, entre aspas, com publicações exclusivas em programas de pós-graduação, adicionado aos últimos 10 anos de publicações disponíveis, ou seja, 2012 a 2021, tem-se os seguintes resultados: 65 produções, sendo 21 teses e 44 dissertações. Da análise dos títulos das teses e dissertações, buscou-se, como critério de inclusão, relação mínima com a proposta investigativa na área de cultura escolar, cultura militar, arquitetura escolar, legislação educacional, memórias ou narrativas escolares ou ainda reflexões sobre a história dos grupos escolares. Qualquer trabalho divorciado desses descritores foram excluídos e retirados da lista de produções a receberem uma observação mais analítica e pormenorizada. Através da leitura dos resumos e objetos de pesquisa, foi possível descobrir que os objetos mais investigados, de forma geral, em teses e dissertações são história do grupo escolar, arquitetura escolar, memória escolar e legislação educacional. De fato, a imponência e beleza dos grupos escolares, notadamente pela sua arquitetura clássica, eram tratados no mesmo patamar de importância da própria questão educacional e metodológica do processo de ensino e aprendizagem, comunicando implicitamente a preocupação estatal com a educação e a busca constante da admiração por parte da população. Por sua vez, a análise de legislação escolar descortina o universo da inserção nas questões de produção e planejamento dos grupos escolares, nas ideologias pensadas e propostas, como também regramentos para a nova solidificação de uma nova cultura escolar, essencialmente ressignificadas nas mais tradicionais e importantes correntes filosóficas aliadas ao positivismo. De igual forma, Gonçalves, trazendo a experiência de Minas Gerais, explica que a formação dos regimentos escolares, dos grupos escolares, obedeceram a preceitos e normativas a partir da dimensão da realidade social à época, pensando-se na organização da escola como espaços ricos de valores como ordem, disciplina e vigilância. Benito ensina que para tempos de dimensão da importância da memória dos tempos de escola, o autor traz exemplificação de uma experiência com idosos portadores de Alzheimer, na qual foram-lhe apresentadas imagens, objetos, textos e sons da escola que frequentaram, a fim de verificar os efeitos da estimulação de possíveis restos de memória. Em uma dessas experiências, um idoso faz perfeita explicação da régua como instrumento de punição disciplinar da escola de sua época. Essas foram, portanto, algumas reflexões que buscaram compreender e explicar a frequência dos objetos de estudos relacionados aos grupos escolares, de forma dedutiva e sem a pretensão de finalizar ou esgotar as explicações possíveis, mas apenas e tão somente problematizar hipóteses que possam ter levado os pesquisadores a transitarem e elegerem esses objetos para suas investigações. Dessa forma, restaram 12 teses e 14 dissertações, entre 2012 e 2021, assim distribuídas. 2 teses sobre memória escolar, 10 teses sobre história do grupo escolar, 1 dissertação sobre memória escolar, 8 dissertações sobre a história do grupo escolar, 3 dissertações sobre legislação educacional, 2 dissertações sobre arquitetura escolar. Resultaram da análise das teses e dissertações que inexistem trabalhos publicados que tenham abordado a temática dos grupos escolares sob o viés de uma possível cultura militar. Não foram encontradas publicações que transitem na esfera dualista, grupo escolar e cultura militar, apesar de que as investigações analisadas mantêm contribuições aditivas ao conhecimento
sobre grupos escolares e permitem o encontro com caminhos já percorridos e de grande utilidade para o pesquisador que deseja conhecer ou aprofundar seus ideais nessa direção. Conforme ensinam Silva e Teve, embora a criação dos grupos escolares em Santa Catarina e no Brasil ultrapassem os 100 anos, as investigações com base nesse objeto se encontram ainda na sua fase inicial, em que pesem trabalhos importantes publicados na década de 70. Somente no final do século XX e início do século XXI, a pesquisa sobre os grupos escolares se fortalece e se apresenta com mais força e evidência na seara educacional, o que reforça, adicionalmente, a convicção da originalidade da investigação aqui identificada sobre os grupos escolares e a cultura militar. Com isso, esse recorte da realidade, da busca da relação dos grupos escolares com a cultura militar, desponta com características muito apropriadas de pesquisa inédita e de um conjunto de elementos norteadores de originalidade científica, justificando, assim, as fundamentações elementares da construção e requisitos de uma tese de doutoramento. Meu muito obrigado.